Isabela, Oi. você falando de hereditariedade, a minha vizinha, a família dela inteira tem câncer. Tipo, ela, os filhos, tudo, os primos, as irmãs e os sobrinhos. Credo. A única filha dela que não teve câncer, ela fez o exame e ela tinha 99% de chance de ter o câncer, então ela retirou mama, ovário e útero. Ela retirou tudo por medo. Por medo. Mas como que funciona essa questão da hereditariedade? Relacionada a câncer, os estudos científicos mudaram muito, né, de 15 anos para cá. Então, o fator genético não é o primeiro no ranking de qualquer tipo de câncer. Então, o primeiro são o estilo de vida, porque o estilo de vida das pessoas são tão errados ultimamente, né? Questão de alimentação, atividade física, mental, ambiental, aonde que eu estou exposta, se eu sou muito estressada. Então, essas condições de estilo de vida mandam muito mais do que hereditariedade. Então, é um fator muito mais forte de você desenvolver do que seu pai que teve, você também teve. Mas o fator de hereditariedade ainda prevalece? Sim, mas não em primeiro lugar como era antes. Em primeiro lugar, agora vem estilo de vida e depois vem a questão de hereditariedade. Então, a proporção de eu ter câncer por meu estilo de vida é muito maior do que a genética da minha família me desenvolver um câncer, sabe? O filho dela, por exemplo, teve no estômago. Ele retirou o estômago todo. Mas ele falou que o fato dele ter, tipo assim, ele tinha genética e tal, mas o fato dele ter tido câncer foi a alimentação dele. Aí, tá vendo? Que ele comia muito McDonald's e bebia bebida alcoólica, assim, sabe? E ele falou que isso influenciou. Uhum. Pois é. Então, eu tinha acabado de falar, estilo de vida é primeiro lugar antes de qualquer coisa, né? Então, essa hereditariedade, né, pode trazer também algum fator, né, genético que pode contribuir para outra pessoa, assim, também sim, porque eu tenho um óvulo e tenho um espermatozoide. Deixa eu só aceitar quem está tentando entrar aqui. Eu tenho um óvulo e tenho um espermatozoide. Quando fecunda, vira uma coisa só. Só que lá dentro, que vai desenvolver o bebê, eu tenho 50% de chance de parecer com a mãe, 50% de chance de parecer com o pai. Qualquer tipo de coisa. Ou personalidade, ou a cor de pele, ou qualquer outra característica. Ou seja, tem 50% e 50% a probabilidade. Eu nunca vou saber se vai puxar mais da mãe as coisas só boas da mãe, as coisas só boas do pai. Eu nunca sei, né? Isso é uma obra divina ainda, né? Mas que tem uma característica de 50% do pai, 50% da mãe, quando unir, vão ter 100% de probabilidade? Sim, mas tem a genética igual do pai e a genética igual da mãe. Então, o que vai puxar aí, só Deus sabe. E as crises? Depois aí vem crises? De vocês ou não? Acho que não. Vem? Sim. Sim. Ah, então tá. Então, vocês estão com a apostila nova. A Oi, apostila, Isa. a apostila velha não tem isso, não. Oi? Deixa eu só te perguntar uma coisa da hereditariedade. Normalmente, quando, né, passa de pais para os filhos, o filho ele só descobre ao longo da vida, não é? Ou, Mas depende, você fala de um transtorno mental? por exemplo, de transtorno Sim, mental. ao longo da vida. Ou, às vezes, quando ele tiver com uns 10 anos, ele vai ter, por exemplo, ou antes, ele vai ter o TDAH, né? Que são as faltas de concentração, né? A pessoa que tem aqueles tiques, né? Que são os transtornos mentais, né? Os novos, ultimamente, que tem, o TDAH e os outros. Transtorno... esqueci qual que é o TDAH. Que tem esses transtornos, falta de concentração, falta disso, falta daquilo, que não consegue fazer isso. Então, muitas vezes, a escola já observa o aluno, a escola já observa e a psicóloga da escola já chama o pai e a mãe e já comunica, olha, você já prestou atenção que ele tem certos comportamentos assim, assim, sabe? Porque lembrem-se, né, gente? A gente tem que cuidar com o familiar. Por quê? A sociedade ainda tem o estigma de que meu filho não é louco, né? Ninguém da minha família é louca, né? Na minha casa, não, meu filho é normal, meu filho não tem nada, meu filho não pode ter nada.
Então, é difícil, às vezes, aceitar que alguém da escola vai te falar algumas coisas e vai te oferecer. Você já tentou levar ele? Faz uns testes para você ver. A escola é muito cautelosa para falar isso. E quando retorna com esses testes, com esses laudos, dá de todo tamanho o diagnóstico de TDAH. Aí, quando tem um diagnóstico, às vezes a criança vai entrar com medicamento, tipo sertralina, que ajuda nessa concentração, e vários outros fatores, tipo de terapia que ele vai ter que fazer em casa, fora, para auxiliar no dia a dia dessa criança, sabe? Então, eu posso ter algum tipo de transtorno ainda pequenininho, mas a família não percebe, tá? Muito difícil a família perceber. Autismo também entra nisso? Oi? Autismo também entra? Autismo entra também. E Autismo entra aquele também. outro é para ser agitado, é o quê? Eu esqueci. Hiperativo, né? Hiperatividade. É hiperatividade também. Mas só que hiperatividade, a mãe acha que o menino é danado, né? Ligado nos 220, não sei o quê. Então, mas existem outras coisas junto com a hiperatividade que vai Eles dar o ficam diagnóstico. dispersos. Eles Todo perdem a atenção muito rápido. Ele dispersa a atenção rápido. Todo hiperativo. Ele não tem poder de concentração nenhum. Nenhum. Então, mas são muito inteligentes. Mas existe... Oi? Aqui, eu acho que eu tenho TDAH, mas eu sou de um tempo que minha mãe não tinha esse conhecimento. Não tem diagnóstico, nem tinha diagnóstico, não, de TDAH, não. Aí, eu acho que eu tenho, porque até para me fazer oração, às vezes estou fazendo oração, de repente eu estou numa viagem longa, eu volto para oração. Às vezes eu estou prestando atenção numa coisa, viajo de novo, você entendeu? Eu acho que eu tenho TDAH às vezes. Ou às vezes minha pode ser... filha, ela ainda não foi no médico, não. O professor dela que falou com ela. E ela é muito inteligente. Ela aprende as coisas assim. Uma vez que ela olhou, ela aprende. E ela é aquela pessoa agitada, sabe? Ela fala sem pôr vírgula, sem pôr ponto, ela vai de uma vez. Mas ela descobriu, ela mesma falou comigo, ela falou assim, mamãe, eu tô achando que eu tenho, eu fico muito dispersa. O professor falou que tá achando que tenho algum problema. O dó. Aí ela mesma falou que ia procurar. Ô, Mas não tadinha. falou mais nada, ela já está com 18 anos. Uhum. Mas às vezes pela idade já está pensando em outras coisas, você sabe, né? Não, sabe como que ela descobriu? Fazendo a prova do Enem agora. Que o namorado dela tem problemas, né? E ele é muito inteligente, não, ele é inteligentíssimo. E ele já fez 3 provas do Enem. Aí ele, para incentivar ela, ele fez mais uma. Ela disse que tinha ela até xingou uns palavrão. Filho de uma boa senhora que estava lá comendo biscoito, abriu o pacote e começou a fazer aquele barulho. E aquilo estava irritando ela. Tá. Falou assim, por que não leva numa vasilhinha? Aí ela percebeu que tira a atenção dela, tira a concentração dela. Não sei. Não acho que isso pode ser um transtorno. Um transtorno, gente, é uma coisa muito mais pesada. Isso aí é uma irritabilidade que desconcentrou ela, mas não acho que transtorno, assim, não acho, não. Igual eu falei com ela, você tem que olhar primeiro, né? Ela já tinha tido outras dificuldades, sabe? Na vida aí, se tivesse mesmo, porque o menino, a escola grita na hora e pede socorro para tratamento na hora, sabe? Desde pequenininho. E ela não vai desenvolver isso muito tardiamente, ela vai desenvolver isso mais cedo. Porque eu fui chamada na escola porque a professora achou que eu fazia os exercícios dela. Ela tinha 5 anos e meio quando ela entrou na escola, né? Sim. E a professora... Aí eu perguntei por que eu fui chamada e tal. Porque os exercícios dela são tão perfeitos, tão certos. Eu falei com ela, olha, quando eu estava em casa, né, tinha mais tempo, eu ajudava, mas tem uns 2 anos que eu estou trabalhando, não vejo nem o caderno dela, ela faz sozinha. Aí a professora ficou assim, né? Mas ela sempre fez tudo sozinha, eu nunca precisei pegar num caderno, nunca tomou uma bomba. Nossa, gracinha, graças a Deus. Menos problema que você, é uma bênção, né? Menos. Menos. Então, as crises... Noite. Boa noite. Então, as crises, né? Então, é a perda. Quando o paciente tem crise, é porque ele tem uma perda do domínio de uma situação.
Que nada mais é o que, gente? A inteligência emocional, né? Eu saber driblar aquela situação. Então, é o que a crise é um desequilíbrio emocional que a gente tem, que pode ser momentâneo ou não. Um caso, né? Acabei de ver alguma mensagem que uma mulher mandou para meu marido, melosa, ainda mandou coraçãozinho no celular dele. Quem aí não vai quebrar o telefone na cara dele, matar, rasgar ele todo e por aí vai? Vocês vão tudo entrar em crise, né? Fala sério. Pois é, mas está errado. Por quê? Isso aí realmente é uma crise quando você vê uma mensagem dessa. Pai, professora, só 100 meses, quero ver você vai manter esse equilíbrio aí emocional? Você, às vezes, não precisa manter o equilíbrio tão emocional assim, né? Mas chegar a esses níveis de quebrar alguma coisa, voar em cima da pessoa e tudo mais, é onde você tem que tentar ter esse controle emocional maior, né? Então, o que que é inteligência emocional? Sou eu, sabe, me conhecer, eu, Isabela. Toda vez que eu vou apresentar trabalho na sala de aula, eu fico nervosa. Eu começo a tremer, eu esqueço tudo, eu fico vermelha e tudo mais. Que eu já sei que eu tenho essas reações toda vez que me pedem. Que eu já me conheço, que é o mais importante. Que eu tenho que fazer? Eu vou pegar uma água, eu vou respirar fundo, eu vou tomar um remédio que a psicóloga já me orientou, eu vou fazer o quê? O que vai me trazer essa calma? Não significa que a mesma coisa que traz para a Jaqueline esse controle emocional vai trazer para mim. Jaqueline é Jaqueline, não se esqueçam, eu sou eu. O que acalma ela pode não me acalmar. Por isso que o médico prescreve medicamentos diferentes, né? Então, A gente também tem que se conhecer, né, Isa? a gente também tem que se conhecer, mas eu vejo que as pessoas não sabem o conceito disso, sabe? De inteligência emocional e tudo mais. Então, essa crise... Bela. Oi? Mas a gente teve uma palestra essa semana no VUCA, falando sobre isso. Ah, que bom. Bom que reforça. Que ótimo. Show de bola. Mas Hoje na quarta. essas crises é exatamente isso. Então, pode ser uma coisa onde que eu não acho que eu tenho problema com saúde mental nenhum. Peguei uma situação que eu fui exposta, que eu jamais... Eu fiquei em choque nessa mensagem. Eu vou ter uma crise? Vou também, gente. Porque mexeu com as minhas emoções, né? Mexeu com o meu consciente, mexeu com os meus padrões de ética, de bioética, né? De coisa correta, branco no branco, tá errado, mas é eu ter esse equilíbrio emocional. Então, é Oi, onde... Isa, Oi, desculpa interromper de novo. não? Pode falar. Você está falando aí sobre consciente, subconsciente, essas coisas assim. Tem coisas também que a gente faz, que aí depois que passa, a gente fala assim, meu Deus, como que eu fiz aquilo? Não é? Exatamente. É, É o que você faz usando o seu subconsciente, né? Você faz as coisas, depois você fala assim, nossa, como eu fiz aquilo? Como é que eu dei conta daquilo, né? aquilo. E muitas coisas são impensáveis, né? A gente não É, processa para depois responder. A gente é. já recebe, pá, devolve, pá, devolve. Então, quase, se não me engano, 80, 85%, né, dos nossos retornos para o outro é imediatista. A gente É. não processa primeiro para depois falar. Esse que é um dos nossos erros também, né? Porque ao invés de você pensar, não, bem melhor, eu vou falar dessa forma, porque agora a raiva já passou, então eu consigo responder a pessoa educada, ou então eu consigo resolver isso de uma maneira melhor. Você acha que eu vou ver um trem desse lá no celular do meu marido e vou falar assim, amanhã resolvo, que eu vou estar mais calma? Presta atenção, né? Falar é Então, fácil. mas isso Isabela, seria o certo, né? Porque eu, amanhã eu vou ter um equilíbrio emocional melhor para tratar a situação, né? Eu não vou deixar de tratar a situação, mas eu vou ter um Eu sou equilíbrio. dessas, eu espero amanhã. Nossa, amiga, eu Eu tenho que andar não com resolvo você. na hora, não. eu também não. Oi, Isabel. Oi. Eu também tento absorver primeiro. Gente, vocês estão tudo melhor que eu, então, muito mais evoluído. Oi, quem me Mas vocês chamou aí? printa a conversa para provar, né? Aposto que printa. Porque ele pode apagar, Nada, falar boba. que é Isso mentira. aí são tudo psicopata. Fica tramando o que vai fazer. Eu sou Quem me dessas. chamou? Quem me chamou Sou eu, aí? Betânia. Fala comigo. Ei, Então, moça, você tá boa? tô bem, tô sumida, porque eu tô Tá trabalhando de demais da tarde. conta. Eu tô chegando muito tarde, não tô conseguindo pegar as aulas, não, da sexta. O que você manda? Mas eu acompanho, tá? Pelo que você posta lá. Então tá bom. Então, você tá falando aí essas doenças hereditárias, essas questões emocionais também tá ligado a isso?
E eu sou muito brava com meu marido porque eu herdei isso da minha mãe? Não. Só que o que acontece? A minha família tem um problema muito grave, a família do meu pai, com depressão. Vem lá de trás, começou lá, acho que tios do meu pai, aí veja primas. Então, é muita gente, sabe? Minha família tem muita gente mesmo. Depressão de tentar suicídio, já teve suicídio. Isso aí tá ligado, não tá? O que acontece? Às vezes, por cada um ver o comportamento do outro, assistir isso, inconscientemente, às vezes, ele teve a mesma atitude. Mas não significa que... Pode estar ligado? Sim, na questão da hereditariedade. Mas não acredito que seja... aí é 100% hereditário. Não acredito que seja, não. Inclusive, entre a gente, assim, as brincadeiras de primo, tio, então a gente faz. Essa família só tem doido, tipo assim, sabe? Entendi. Só porque o Mas povo, a questão é que vocês foram criados, né? Todos foram criados com a mesma cultura. Então, talvez algum tipo de empregabilidade de palavras, comportamentos, pensamentos já você nem percebe, mas às vezes já é cultural na sua família. Algumas coisas que nem deveriam existir no meio de vocês, que vocês não percebem que está lá impregnado, e está. Alguns são assim, na minha família, de muita personalidade. Eu puxei mais esse lado do meu pai. Meu pai não era aquela pessoa que amava todo mundo, mas tinha um coração do tamanho do mundo, muito de personalidade. Meu pai não fazia nada para agradar ninguém. Eu também sou bem assim, sabe? Mas tem uma outra parte da minha família que, como diz a minha prima, é tudo bom de pombalesa. E esses aí são os que mais têm esse lado aí de depressão, sabe? Era que você dá um tapa na cara deles, não outro lado para bater. Entendi. Só que a maioria do povo toma remédio. Quando eu perdi meus pais, eu passei um tempo, a minha chefe me pediu, né, para passar na psiquiatra que trabalha com a gente e tal. Aí ela me passou sertralina, e desde essa época eu tomo sertralina. Excelente. Lógico que eu nunca fiz essas loucuras, não, sabe? Mas eu também já fui bem mais esquentada. Não, mas você não falou, significa que você toma sertralina e você já pensou em suicídio, nada, não. Sertralina é muito indicado para TPM, né? Ginecologista indica. Então, assim, a gente tem que quebrar esses tabus que a sociedade impõe, né? Você toma um antidepressivo, você está depressiva, né? Isso é mais a sociedade mesmo que impõe. Então tá, Joey. Deixa eu pôr no silencioso esse telefone aí que não para de vibrar. Gente, aí. Então, existem alguns subtipos de crises, né? Então, 2 tipos de crise. Então, a crise de crescimento ou crise evolutiva, que são essas crises previsíveis, né? Que ocorrem na vida da gente desde o nascimento até a morte. Então, ou seja, o ingresso na escola pela primeira vez, né? A adolescência, o casamento, o primeiro filho, a menopausa, entre outros. Então, são grandes marcos, né? Bem marcantes na vida de qualquer pessoa. A minha primeira ida na escola, gente, eu e Isabela lembro, não sei vocês, mas eu lembro como se fosse hoje. Inclusive, a minha adaptação e os problemas que eu tive. Eu lembro de todos. Eu acho que talvez eu possa ter ficado traumatizada, porque eu lembro tanto. E a adolescência, também ninguém esquece. Tudo que passou, as meninas aí não esquecem quando menstruou. É muito forte, muito prevalente na mente da gente. Mexe muito com a gente. O casamento, o primeiro filho, a menopausa. Então, são fatos bem marcantes, desencadeantes, né, da mente da gente, que você vai tentar esquecer, talvez, e não vai conseguir, porque são marcos muito fortes, né? Os homens também, né, têm seus marcos, assim, vai ter ser um pouco diferente, né? Talvez vai lembrar do casamento, né? O primeiro filho que teve, como que foi a criação de um, de outro, quando ele entrou na sala de parto para assistir o parto, a primeira emoção, né? Acompanhar uma gravidez da esposa, a barriga crescendo, sentir mexer. Então, são coisas únicas, né? Ou uma viagem que você fez, né, em alguma coisa. Então, são coisas muito únicas. Mas aqui a gente está falando mais de crises, né? E crises evolutivas. O que é evolutivas? Nós vamos evoluir na nossa vida. Eu estava lá na parte da criança, mas virei adolescente.
Então, eu estou evoluindo. Depois casei na vida adulta, depois tive meu primeiro filho, e mais para frente entrei na menopausa. Então, são fases o quê? Crescimento, né? Evolução, que faz parte de da nossa espécie, né? De todo ser humano, né? A não ser que não tenha um filho. Mas passar pela primeira vez na escola, ser adolescente, né? E entrar na menopausa, você vai. Pode até não casar e não ter um filho, mas as outras coisas aí, né? Fisiologicamente, você vai passar, porque não tem jeito, né? A não ser que você tenha alguma doença. Mas são coisas que eu posso ter uma crise emocional, né? Quando eu entrei na menopausa, eu queria ter mais um filho, estou nova, acabei não conseguindo casar de novo, não consegui ter outro filho. Ou então tem essa crise da adolescência, né? Que é a mais prevalente que a gente vê. Casamento, primeiro filho. E a crise acidental, né? Ou a crise que a gente chama de crise traumática, que é algo que você não espera, que são as crises imprevisíveis no decorrer da nossa vida. Uma doença grave, que eu recebi o diagnóstico, a morte de um familiar muito querido, né? A separação de um casal, gente, é a pior destruição da face da terra, a separação de um casal, né? Porque acaba com o psicológico da esposa ou do esposo, seja da maneira que for, né? 90%, não, eu queria falar 99%, sai um brigado com o outro, um magoado com o outro, um decepcionado com o outro, pode ser ou a mulher ou o homem arrumou outra, traiu, você descobriu, você separou. Ele vai ficar felicíssimo, você vai carregar essa mágoa o resto da sua vida, né? Só com muito tratamento e outras coisas que você vai fazer por você ou encontrar outra pessoa depois que vai substituindo essas dores, mas mesmo assim essa crise existe dentro de você, na sua mente, né? A perda de um emprego, né? Que eu me dediquei às vezes 20 anos, uma pessoa que dedica 40 anos numa empresa e de repente é mandada embora, ele se entregou, é mais do que uma vida, gente. Eu cresci, estudei, teve meus filhos, criei meus filhos, paguei as faculdades dos meus filhos casou, já tem neto, eu sou mandada embora da empresa. A pessoa, ela não se reconhece mais na sociedade. Ela nem se reconhece mais. Ela perde o rumo, né? Ela pode entrar num transtorno aí profundo, né, de desvalorização, que não presta para mais nada, ou que eles jamais poderiam ter me mandado embora, sim. E tem muita coisa aí, sim, muita gente assim, né? Essas dedicações que a pessoa entrega, ela entrega a vida mesmo. Muitas vezes ela deixa de estar em casa com os familiares, os filhos, a esposa, por tanto amor à empresa, por tanta dedicação de que ela trabalha, né? Hoje a gente não vê muito esses históricos. Na minha época, para trás, existia muito, né? Que as pessoas faziam muito carreiras nas empresas, né? O primeiro lugar que eu trabalhei 11 anos. E quando eu pegava os currículos, depois que eu formei, que eu ia contratar, eu ficava metódica com aquilo. Uai, mas em um ano você passou em 3 empresas? O que você arrumou lá? Nossa Senhora! Você pulou de gai em gai aqui durante um ano, também não quero mais, não. Nossa Senhora, até a psicóloga de onde eu trabalhava, do hospital, falava assim comigo: Isabela, o mundo mudou. Mesmo a pessoa mudando várias vezes, não significa que ela não é boa. O mercado está aí para ela desfrutar. Quem estiver oferecendo o melhor, ela está indo. Depois que ela me conversou comigo assim, a minha cabeça teve que mudar. Porque os padrões mudaram da minha época. E eu fiz 11 anos em um, 6 anos na segunda, mais 5 em outro. Então, para mim, é a questão de que se você era correto, você ficava lá. Se você pisava na bola, porque você não ficava. E hoje não é assim, né? Muita coisa mudou, mudou mesmo. Então, quando você perde um emprego, assim, as pessoas, principalmente as pessoas mais maduras, né? De mais idade, que é onde que se entregaram por muitos e muitos anos, perdem tudo. Elas não se localizam na sua família, não se localizam na sociedade, entram numa crise muito grande, né? A separação de um casal, gente, não sei se alguém já passou, já acompanhou, né? É uma coisa muito desastrosa, sabe? Eu já passei com os meus pais e eu também já passei, então é uma coisa realmente desastrosa, né? Eu não desejo para ninguém. E tem as reações diante da crise, né? Que são influenciadas por hábitos, costumes, normas, famílias, regras, leis da sociedade, que às vezes eu posso entrar em crise comigo mesmo.
eu estou cansada do mundo, estou estressada, estou isso, estou aquilo, e entrar em crise comigo mesmo, de cansaço mental, de fadiga, de não querer mais essa vida. Tem pessoas que surtam, que não aconteceu aquela gota d'água, gente, não aconteceu nada para ela surtar hoje, mas ela surta hoje. É porque vem um apanhado de várias coisas, inclusive ao longo da trajetória. Não é uma coisa que aconteceu mês passado, 3 meses atrás, e outra que aconteceu 6 meses, 8 meses, 1 ano. Não é. São coisas que ela já vem aguentando ao longo da vida. Humilhação, sabe? Desmerecimento, um tapa na cara, falta de agradecimento da vida dela, falta de amor próprio dela mesma, não se gostar, não se amar. Então, essa pessoa, tem pessoas que vai sentir tudo que ela sente, mas vai passar por cima de uma maneira mais fácil. Mas tem pessoas que não vão aguentar o baque. São essas pessoas que entram em crise. Mas cada um é diferente, né? Quem já viu o filme Divertidamente, ele é um filme totalmente voltado para adulto, né? Totalmente voltado para adulto. Quem assistiu aí, assistem depois de novo com esse olhar crítico, né? Qual filme? Divertidamente, Já vi. aquele dos bichinhos na cabeça. Então, ele é sensacional, né? Então, ele fala no filme, inclusive, utilizado por vários coaches para poder dar cursos. É esse filme Divertidamente, famosíssimo, de 2019. Então, olha com esse olhar extremamente crítico voltado para esse filme, sabe? Oi? Pois é, nessa parte que você acabou de falar, de crise acidental ou crise traumática. Pessoas que sofrem com a ausência de pai, né? Tem muitas pessoas que o pai larga, né, ao longo da vida, também se encaixa nisso? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu conheço um, que acho que eu já contei para vocês, que é a pessoa que eu conheço, que perdeu a mãe com 1 ano, certinho de idade, e que vive numa família assim, de gente rica mesmo, sabe? Não falta nada, tem tudo em excesso, e o menino tem vários, tem um transtorno, não vou falar que tem vários, não, porque ele tem um que é pior de todos, que é o transtorno alimentar, que é uma coisa, uma loucura, que eu não consigo nem ficar perto, eu tenho que falar que eu já comi para poder sair, eu não consigo, tem 3 anos que eu convivo e eu não consigo acostumar. É uma coisa, uma loucura, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que é algo que ele... eu vou contar ela depois mais detalhado, quando a gente for falar de distúrbio alimentar. É algo que ele compensa, uma compensação do que ele viveu lá no passado, né? Ele tem muita foto com a mãe, dele sorrindo, brincando com ele, a foto do aniversário de 1 ano, né? E logo depois a mãe morreu numa sala de cirurgia para tirar um cálculo renal. Então, e viveu o tempo todo sem essa imagem da mãe e tudo mais, sabe? Mas é uma criança que tem tudo, né? Tem tudo. Mas teve essa perda grave no passado, né? Onde que, no momento do desenvolvimento dele, né? Cognitivo, né? De uma série de aplicações, né? Internas dentro dele aí. É um menino maravilhoso. Se você ver, você não vai identificar. Se você olhar com um olhar crítico e souber da história, talvez você consiga identificar. Então, tem essa reação positiva, né? Então, diante das crises que os pacientes têm, significa vivê-la intensamente, superando-a e, ao mesmo tempo, tirando uma lição de vida. Aprendendo com o sofrimento os nossos limites e as nossas potencialidades. A reação positiva leva ao crescimento pessoal, fortalecimento emocional e amadurecimento. Então, toda vez que eu tenho uma reação positiva, que é eu ver a mensagem no celular do meu marido e não ter essa loucura, quebrar tudo e tudo mais, é um crescimento, um amadurecimento emocional que eu tive. Um crescimento, um amadurecimento que eu tive de não quebrar tudo. Então, tem pessoas que nunca têm esse amadurecimento, né? Tem pessoas que, às vezes, se cansa disso, de tanto ser calejada, ela se torna essa pessoa emocionalmente amadurecida, mas de tanto sofrer, de tanto carregar cicatrizes, né? Dores, feridas antigas, quando ela sofre pela 10ª vez, ela já nem chora mais.
porque ela já sofreu tanto com aquele mesmo assunto que ela não dá conta nem de sofrer mais sobre aquilo, né? Então, são reações positivas, aonde que eu vou conseguir passar por cima daquilo com sabedoria, né? Aprendendo, sabendo os meus limites, né? O meu potencial de driblar aquilo de uma maneira em cima do salto, como dizem, né? Tem hora que eu fico na rasteirinha, viu, gente? Mas eu já subi muito. Tem salto meu que era pequeno, eu já virei plataforma também. Graças a Deus. Então, você ri, né, Madrid? Então, a gente o que a gente vai amadurecendo, né? Fortalecendo, desenvolvendo, tendo esse crescimento pessoal, buscando ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Fazendo algo pela saúde mental nossa, uma série de outras coisas que a gente pode buscar o desenvolvimento, né? Eu não preciso pagar um psicólogo para eu ter esse desenvolvimento. O psicólogo é maravilhoso, gente, mas eu posso fazer pequenas coisas que vão me fortalecer o meu emocional, né? Então, tem pequenas coisas que eu posso fazer, às vezes as pessoas não fazem nada, né? Largam por conta do Covid, da pandemia, de ficar preso dentro de casa e deixa o pau quebrar. Vai afundar? Com certeza. Né? Então, o atendimento do paciente em crise, né? Então, o paciente em crise exigirá uma urgência de ação. A angústia que nos mostra um paciente diante de uma situação que ultrapassa os limites de contenção demanda alguma intervenção de uma forma eminente. Por essa razão, o profissional atuante na saúde mental deve servir como junção dos processos de restabelecimento do equilíbrio emocional. Ou seja, o profissional também tem que estar firme e forte ali naquele momento. Porque se o paciente teve uma crise, paciente de saúde mental, né, uma urgência emocional, ou você não tem preparo nenhum emocional para tratar esse paciente, como é que faz? Interna você como profissional, interna ele, né? Então, a pessoa aí que quiser trabalhar diretamente com saúde mental tem que ter essas coisas muito claras na mente, né? Então, quais são as etapas da personalidade? Então, um dos maiores conhecimentos de Freud, né, que trouxe a psicologia, foi quando mencionou que a experiência da infância tem uma forte influência sobre a personalidade adulta. Então, o desenvolvimento da personalidade envolve uma série de conflitos entre os indivíduos que quer satisfazer os seus impulsos instintivos e o mundo social, né? Principalmente a família que restringe esses desejos. Gente, tem essa parte aí na apostila de vocês? Igualzinho está aqui? Tem, né? Beleza, então estou certinho. Então, existem 5 fases universais do desenvolvimento que são chamadas de fases psicossexuais. Então, nós vamos passar por 5 fases. Freud acreditava que a personalidade estaria essencialmente formada ao fim da 3ª fase, por volta dos 5 anos de idade, que acontece a 3ª fase, quando o indivíduo possivelmente já desenvolveu as estratégias fundamentais para expressões de seus impulsos. Tanto que a menininha do Divertidamente, ela tem exatamente 5 anos, né? O filme retrata, ao nascer, quando ela abre o primeiro olhar para a mãe e para o pai, até os 5 anos de idade que o filme retrata, né? Retrata todo o crescimento dela ao nascer até os 5 anos de idade. Toda a evolução que essa menininha tem, todo o pensamento, quando ela começa a sentir raiva, quando ela descobre o nojo de alguma coisa, né? Então, tem estratégias essas que estabelecem o núcleo da nossa personalidade. Opa! Onde que eu pulei aqui? Peraí. Aí, agora é esse. Então, na fase oral, o desenvolvimento ocorre desde o nascimento aos 12 meses de vida, desde o nascimento até 1 ano. Nesta fase, a zona de erotização é a boca. As atividades prazerosas são em torno da alimentação, ou seja, entre o 0 a 1 ano é onde o bebê tem o poder de sucção. Vocês já viram que ele já nasce sabendo fazer sucção, né? Quando bota a boquinha no bico do peito da mãe, ele já suga na hora. Então, ele já nasce com esse reflexo. Quando o bebê aprende a associar a presença da mãe à satisfação da pulsão da fome, a mãe vem a ser um objeto à parte.
Ou seja, o bebê começa a diferenciar entre si próprio e os outros. Então, automaticamente, ele liga a mãe ao desejo de se alimentar. Então, a mãe é uma gracinha, é ótima, é tudo na vida dele. Mas, no decorrer, ele associa, ele já consegue distinguir que a mãe é a mãe e o leite que ela fornece é o leite que ela fornece. Então, uma fixação nessa fase provoca o desenvolvimento de um tipo de personalidade de caráter oral, no qual os traços fundamentais são o otimismo, a passividade e a dependência. Para Freud, que estudava muito comportamento, os transtornos alimentares poderiam se dar a dificuldade na fase oral. Ou seja, uma criança que hoje, com 5 anos, tem um distúrbio alimentar, ele teve algum problema, algum transtorno na hora de amamentar. A fase anal ocorre durante o 2º e o 3º ano de vida, 2 a 3 anos, onde o prazer está no ânus. Nessa fase, a criança tem o desejo de controlar os movimentos esfinterianos. O que é isso? Estou com vontade de defecar, ele segura. Vou eliminar, sentei no vaso, ele libera. Então, só de 2 a 3 anos que ele começa a sentir essas coisas. Ele consegue controlar, ficar segurando as suas necessidades, porque está num desenho legal, está num jogo legal, numa brincadeira legal, e não ir ao banheiro agora. Então, nessa fase, a criança tem o desejo de controlar os movimentos esfinterianos e começa também a entrar em conflito com a exigência social, de adquirir hábitos de higiene, passar o papel higiênico, lavar, tem a calcinha, já não tem mais a fralda. Então, uma ficção nessa fase pode causar conflitos para o resto da vida, em torno de questões de controle, de guardar para si ou entregar. O caráter anal é caracterizado por 3 traços que são ordem, parcimônia, que é econômico, e teimosia. Então, é onde que ele vem. Ele começa a teimar para não ir ao banheiro, para não lavar, né? Tem preguiça de limpar, quer vestir a roupinha sem limpar, acha que vai machucar. Então, ele tem um pouco dessa desordem mental. O que vem primeiro, o que vem segundo, né? Se eu devo ir, se eu não devo ir ao banheiro, se eu devo limpar, se eu não devo, como é que faz? Então, onde que a presença da mãe é muito importante, que às vezes muitas mães deixam o menino se virar sozinho no banheiro, né? Então, na fase fálica, que ocorre dos 3, já agora aos 5 anos, é a área erógena, fundamental do corpo, e a zona genital, tanto de meninos quanto de meninas. Então, ele já descobre com seus 5 anos. Freud sustenta que nessa fase o pênis é o órgão mais importante para o desenvolvimento, tanto dos homens quanto das mulheres. Por isso, Freud é fortemente criticado e acusado de ser falocêntrico. O desejo de prazer sexual expressa-se por meio da masturbação, acompanhada de importantes fantasias. Então, a partir dos 5 anos, a criança já começa a prestar atenção em algumas coisas, já. Que é isso, professora? 5 anos eu estava brincando de boneca, mas já presta atenção em algumas coisas, não que tem reações de algumas coisas, tá? E nessa fase fálica, né, do desenvolvimento sexual, também ocorre o complexo de Édipo. Isso aí, gente, é um estudo para 6 meses, tá? Esse complexo de Édipo. É onde que, historicamente, né, Édipo confundia a mãe, ele tinha que casar com a mãe, ele tinha que ter os filhos dele com a mãe, ele não aceitava a relação do pai com a mãe, porque ele tinha ciúme de homem mesmo, sabe? Então, são essas questões de confundir, sabe? A mãe, o filho confundir a mãe e vice-versa, a filha confundir o pai. E nessa fase fica, né, esse complexo, que